Opa, a galera tá chegando já, o pastor já chamei já o pastor Wellington. Opa, voltamos. Estamos de Tá bom? volta. O povo tá gostando, o povo, muitos comentários aqui no particular, aqui no WhatsApp, no Messenger, enfim. O povo tá gostando, viu, pastor? O Que pastor bom. Narciso está de novo com a gente aqui. E a gente vai entrar já dito isso, a questão política, a questão, o contexto cultural, o contexto político, socioeconômico da época já foi dito aqui, foi esclarecedor o que é o Sínodo de Dort. Agora a gente vai entrar dentro daquela questão, pastor Wellington, sobre os acontecimentos do Sínodo de Dort. Qual foi esse desenrolar dessa história, do que aconteceu nas reuniões, naquela questão que alguém achou que teria uma, uma participação justa, depois descobriu que foi réu. Eu quero que o senhor conte esse contexto que no desenrolar da história do Sínodo de Dort, nos seus acontecimentos. Então, quando acontece o golpe de Estado, naturalmente que os calvinistas agora, que são os pastores de todas as igrejas, ou seja, agora praticamente já não há mais pastor arminiano em nenhuma igreja da Holanda. A maioria deles Sim, são de pastores calvinistas. E em algumas poucas igrejas que esses arminianos permaneceram, eles dividiram essas igrejas em várias seções, para que aqueles pastores não tivessem direito de voto. Então é uma espécie, vamos diluir. Então, essa manobra política, quando esses pastores e magistrados se reúnem, agora eles falam, agora nós podemos convocar o Sínodo de Dort. E então eles começam a elaborar como será o Sínodo de Dort. Então eles vão escolher quem serão os juízes, os presidentes, os secretários, qual vai ser a pauta, quem vai ser convidado, de que maneira vai ser convidado. Então, somente os pastores e magistrados calvinistas é que fazem parte dessa organização. E sim, eles mandam uma carta para aproximadamente 14 pastores arminianos, né, ou remonstrantes da época, e, o que vai acontecer é que esses pastores, eles recebem uma carta. Eu preciso fazer uma digressão aqui, voltar aqui. sim, Os sim, arminianos sim, estão escrevendo, por exemplo, Jacó Armínio, ele escreveu sobre o sínodo. Como que esse sínodo deveria ser? Esse sínodo deveria ser realizado entre pessoas cristãs, que houvesse diálogo e que eles pudessem, que eles lutassem, né, para que houvesse a unidade da igreja e que, se não houvesse a unidade da igreja, que houvesse pelo menos respeito pela posição divergente do outro, independente de quem saísse vencedor nessa questão. E os arminianos escreveram várias vezes dizendo que o que se espera de um sínodo, ou seja, qual é o comportamento que se espera de um sínodo. E todos esses anseios dos arminianos, nenhum deles se concretizou. Então, por exemplo, até mesmo Simão Episcópio, que na época ele era um dos professores de teologia da Universidade de Leiden, ou Leiden, né? Ele foi chamado na posição de professor de teologia para que ele tivesse direito a voto e direito de opinião. Mas quando ele chegou lá, eles simplesmente disseram que esses direitos de participação eles foram revogados. Então vocês não têm sim. o direito. Vocês têm o direito de ficar aqui e de, naturalmente, de responder somente aquilo que nós perguntarmos, nós que queremos ditar as regras. E assim, os, os, as pessoas, o presidente desse sínodo, os secretários e outras pessoas que estavam ali, eles eram inimigos pessoais de alguns daqueles que ali estavam. Então imagine você, por exemplo, alguém colocar um inimigo seu para te julgar. É lógico que aquele julgamento não vai ser imparcial, porque para ser Sim. imparcial você não pode colocar inimigos. Então, pessoas que tiveram desavenças no decorrer da história, eles colocaram, por exemplo, inimigos políticos do Oldenbarnevelt para julgar o Oldenbarnevelt e colocaram os inimigos na área de teologia dos arminianos para julgar os, os, os arminianos. Sim. Embora nós estamos falando do sínodo, tem uma questão, por exemplo, ainda importante para ver o quanto que a política foi importante nesse sínodo, por exemplo, que
Grandes nomes do calvinismo da época, eles eram franceses, né? Os franceses não estiveram no Sínodo de Dort. Se você estudar, olhar ou ver algumas fotos, você vai ver que existe um espaço de bancos vazios que foi colocado uma fita e que os franceses deveriam estar lá. Os franceses, né, os conhecidos huguenotes, eles deveriam estar lá, mas eles não estavam. E por quê? Porque vamos dizer assim, o rei da França, o líder político da França, impediu que os franceses estivessem lá. Por quê? Porque o rei da França sabia que existia o apoio político da Inglaterra. Então veja que toda uma questão política, ou seja, a política que favoreceu os calvinistas também trouxe talvez uma das piores tristezas para o calvinismo, que é a não participação dos huguenotes, né, grandes nomes do calvinismo, no Sínodo de Dort. O mesmo ato político que os favoreceu, nesse sentido, os prejudicou, porque os huguenotes não puderam estar presentes para participar e deliberar ali no Sínodo de Dort. Mas os arminianos chegaram, portanto, os arminianos chegaram e receberam começou uma guerra, uma briga extremamente infantil. Por quê? Porque esses calvinistas que estavam, o presidente, né, o Bogerman, o presidente, e outras pessoas, eles queriam mostrar a autoridade que eles tinham. Então, eles queriam que os arminianos, ora eles discutiam, vocês devem assinar o documento aqui. Não, vocês devem sair da mesa de vocês e vocês devem vir até a frente. Não, vocês só podem falar quando eu mandar. Não, vocês só podem falar em conjunto. Não, depois não falem mais em conjunto. Vocês só podem falar separado. Eles queriam mostrar, então, começou a haver uma guerra ali dentro de como ia ser o procedimento. E os arminianos, o Simão Episcópio, numa das primeiras oportunidades que ele teve, ele fez um sermão, né? Ele começou, na defesa dele, ele fez um sermão que demorou mais de 1 hora, e aquilo inflamou o líder do sínodo. E com isso ele falou, nós não queremos dar espaço para que os arminianos apresentem o seu ponto de vista. Por quê? O Sínodo de Dort, e isso precisa ficar claro, o Sínodo de Dort não estava lá para debater quem é melhor, biblicamente falando, quem é melhor, historicamente falando. O Sínodo de Dort estava lá para acusar e condenar o arminianismo. Então, antes do sínodo começar, eles já tinham estipulado qual seria o resultado. O resultado estava feito desde o início. Então, eles não iriam mudar. Eles precisavam apenas de uma validação sinodal, ou seja, nós precisamos de um documento histórico que valide o que aconteceu aqui. Até porque a igreja vai se tornar a igreja oficial do Estado. Nós precisamos ter documentos que comprovem isso. Então, eles precisavam eliminar o arminianismo e precisavam dar um ato de legalidade. Ou seja, nós vamos julgar. Todos nós somos calvinistas. Todas as pessoas que estão aqui, que têm poder de voto, são calvinistas. Então, nós sabemos que a vitória já é nossa. Agora, nós precisamos fazer o sínodo, realizar o sínodo de uma maneira que dê a impressão de que nós demos oportunidade para o grupo, né, minoritário aqui, os remonstrantes, os arminianos, que eles tiveram direito à fala, que eles tiveram direito a expor as suas ideias. Porque se a gente chegar com um documento e falar que eles estão expulsos, vai ficar muito feio. Então nós precisamos criar, né, perdoe-me a expressão, mas uma espécie de um teatro aqui para dizer que isso foi validado historicamente. Então, depois que o Simão Episcópio faz esse sermão, algumas pessoas que estão na plateia, até mesmo alguns calvinistas de outras regiões, eles começam a entender e veem muita racionalidade, eles veem muita Bíblia, eles veem muita verdade naquilo que eles estão falando. Então, os calvinistas deliberam da seguinte maneira:
quanto mais espaço nós dermos para os arminianos falar, mais isso vai ser contra a gente. Então nós precisamos eliminar o arminianismo da maneira mais rápida possível. Então eles decidem que os arminianos vão ser expulsos da sessão, eles vão ser enviados para uma sala, e que eles só vão sair daquela sala quando o presidente do sínodo chamar e os convocar. Então veja, nem direito de ir e vir os arminianos tiveram no sínodo. Eles Contato só podiam... com a família? Cortado, não podia ter contato com a família, não poderiam falar com os delegados estrangeiros, porque ao falar com os delegados estrangeiros que tinham poder de voto, eles poderiam mudar a ideia daqueles que iriam votar. Então, eliminando o contato com os delegados estrangeiros, elimina-se também a possibilidade de que, caso exista algum calvinista que não está tão convicto na sua teologia, na sua tradição, que ele pode mudar de ideia, se você eliminar o contato dos arminianos com ele, ele naturalmente vai continuar e vai votar do lado calvinista. Então, eliminam-se tudo isso. Então, por exemplo, pastores arminianos que tiveram mulheres que estavam grávidas e que a mulher foi dar à luz, não, nem mesmo para visitar a sua esposa você não pode. Se você tiver algum membro da sua família que está no leito de morte, nem nesse sentido não pode, você fica aqui. Então, vejam que antes do sínodo ter sido concluído, os arminianos já estão sendo mantidos como presos. Eles já são presos antes do veredito ter sido dado. Você consegue ver, então? É isso que algumas pessoas não conseguem entender. Então, depois eles vão dizer o seguinte: os arminianos só vão responder agora por escrito. Então a gente faz a pergunta e vocês têm o direito de escrever. Conforme os arminianos vão escrevendo, eles vão ficar chateados com os arminianos, achando que os arminianos estão escrevendo muito e que estão escrevendo muito para dificultar o procedimento sinodal. Então veja, os arminianos não podem falar. Quando os arminianos não podem falar, eles devem escrever. Mas quando os arminianos começam a escrever, os arminianos não podem escrever muito. Você fala, mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Então... uma soberania aí, né, humana. Então... E aí você vê como esse sínodo, ele está longe de ser o sínodo que alguns calvinistas brasileiros estão comemorando. Quer dizer, o sínodo aconteceu em 1618, 1619. Então, no ano de 2018 e 2019, nós estávamos comemorando aí 400 anos, né, do sínodo de Dort. Agora, eu quero fazer aqui uma aplicação do que aconteceu. Da mesma maneira que as comemorações do sínodo o sínodo de Dort, ele não permitiu, não deu direito à fala para os arminianos, essas celebrações e comemorações que foram feitas e realizadas, algumas das quais eu assisti, elas cometem o mesmo erro, ou seja, elas falam do sínodo de Dort e praticamente não dão espaço para o arminianismo. Eu assisti uma palestra de uma dessas comemorações, mas uma palestra de um seminário, né, o seminário calvinista, e eles fizeram isso, eles chamaram o doutor, né, Stenglin, Keith Stenglin, arminiano, para falar sobre isso. E o Keith Stenglin, uma pessoa muito bem-humorada, né, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, estive com ele no Brasil, e ele brincou, ele falou assim, diferentemente do sínodo de Dort, que não deu espaço para os arminianos falarem, pelo menos nessa comemoração os calvinistas eles querem ouvir o lado arminiano. E os calvinistas que estavam lá riram, né, acharam engraçado essa piada, né, que é de algo sério, mas hoje, né, com o tempo, né, as pessoas podem rir do que aconteceu. Mas isso é para dizer que
pelo fato de eu ser uma das poucas pessoas no Brasil que divulga isso, as pessoas falam, o Wellington está inventando. Agora, se você for nesses vídeos, nesses seminários, por exemplo, seminário dos Estados Unidos, é no Calvin Seminary, se eu não me engano, que aconteceu isso. Mas eu posso depois colocar nos comentários aqui e deixar os dados para que outras pessoas tenham acesso. Para que eles vejam que essas informações são informações muito mais conhecidas nos países de língua inglesa, mas que infelizmente no Brasil não são conhecidas. Assim como não é conhecido, por exemplo, o fato de que o Francisco Gomaro, que era talvez o principal rival de Jacó Armínio, quando Jacó Armínio estava vivo, que ele começou a discutir, um calvinista, Francisco Gomaro, com outro calvinista, e ele simplesmente puxou a sua espada ali e falou assim, vamos resolver o negócio aqui é na espada, meu amigo. Eu estou naturalmente brincando, né? Não foi nessa linguagem que ele fez, mas ele chamou um outro calvinista para duelar. Agora veja, não tinha arminiano lá, a questão não era a divisão dos próprios calvinistas que estavam no sínodo. Mas isso é para mostrar que o sínodo está longe de ser, né, aquele sínodo com uma áurea, olha que maravilhoso, Deus desceu e abençoou, estavam todos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Todos eles cheios do fruto do Espírito, onde prevaleceu a mansidão. Não. Quer dizer, agora, essas questões, por exemplo, eu acredito que, se você me permita, existe um site chamado Deus Amou o Mundo. Deus Amou o Mundo. Esse site, ele contém muitas informações históricas. Ele é administrado pelo irmão Samuel Coutinho, que conhece muito também de questões históricas, e essas informações também estão lá em artigos, mas infelizmente nem todas as pessoas tiveram acesso de ir até o site e ler esses artigos. E isso eu te agradeço pela essa oportunidade, por essa vitrine que nós temos aqui, Sim. Porque nem só de leitura, nem todas as pessoas são ávidas, gostam de ler. E quando elas não gostam de ler, eu fiz um comentário numa live anterior que eu gostaria de repetir aqui. Principalmente em muitos ambientes pentecostais, a teologia dos membros, do povo, é formada a partir daquilo que eles escutam no púlpito. Então, se o pastor nunca falou de arminianismo, ele não vai saber o que é arminianismo. Se o pastor ou o líder da escola dominical nunca pregou ou falou sobre o sínodo de Dort, ele não vai entender o sínodo de Dort. E nisso, nós, arminianos, precisamos melhorar. Nós precisamos fazer bons livros, sim. Nós precisamos escrever bons artigos, sim. Mas não só isso. Esses livros e esses artigos, eles precisam chegar nessas mídias sociais para alcançar pessoas que têm dificuldade para ler ou que, enfim, e que através da fala eles possam ser ensinados e possam desenvolver um maior desejo por isso. Pastor Wellington, eu tenho um pensamento, não sei se eu compartilho desse mesmo pensamento que o meu, e quando voltar à normalidade, essa normalidade que vai ser diferente do que era antes, pós-pandemia, eu acho que isso também se reflete muito na igreja. Eu acho que a postura do membro e a postura da liderança vai dizer muito a partir de agora. Porque muita gente nessa pandemia, estando em casa, ouviu muita coisa ruim na internet, que tem muita coisa ruim na internet, mas também tem muita coisa boa na internet. É na internet, agora nessa pandemia, que ele passou a ouvir coisas que ele nunca ouviu numa escola dominical, como o senhor citou, nunca viu numa reunião no obreiro, nunca viu... Eu acho que a questão da pregação, eu acho que talvez ele não se encaixaria tanto, mas na questão do ensino, na questão da escola dominical, na questão de escola de obreiro, enfim, eu acho que vai passar muito pela liderança agora tomar uma postura diferente. Porque, poxa, eu estou em casa, nessa pandemia eu aprendi, eu entendi que eu estando em casa, com um tablet, um celular, eu aprendi mais e conheci mais coisas do que estando na igreja durante anos. Então, ou seja, esse período de pandemia aí, muita gente aprendeu a questão da internet, está conhecendo, por exemplo, o sínodo de Dort, que era desconhecido para muita gente. Então, eu acredito que essa pandemia vai nos ensinar muita coisa em várias áreas da vida, e uma delas no que diz respeito ao conhecimento teológico, né, pastor? E aí, enfim, os meses vão passando, aquele tratamento, né,
aquele mau tratamento dispensado em relação aos arminianos continua, até que eles chegam à conclusão, falaram, agora o calvinismo venceu. É lógico, nesse sentido não houve uma luta ou uma batalha do bom sentido da palavra, porque o lado vencedor venceu no momento que eles deram um golpe de Estado. Então, assim, o Sínodo de Dort, o destino do Sínodo de Dort foi selado com a vitória de Maurício de Nassau sobre Johann Oldenbarneveldt. É nesse momento que a resposta do Sínodo de Dort, tanto que outra grande afirmação que eu faço aqui, a maioria esmagadora dos historiadores e dos teólogos que escreveram sobre o tema, eles vão dizer o seguinte, o destino, ou seja, o resultado final do sínodo já estava decidido antes do sínodo acontecer. Ou numa expressão de futebol, é a mala preta, o juiz já está comprado. Então, o resultado é, antes do jogo começar, nós já sabemos quem será o campeão. Sim, é isso mesmo. Então, o senhor tem mais alguma coisa a pontuar na questão do acontecimento em si? Eu tenho que no final houve uma celebração do Estado e existem alguns artigos, né, que vão apresentar que os calvinistas vão receber, eu não me lembro agora se é uma medalha ou uma moeda, eu não me lembro agora com certeza, que o Estado vai dar para eles, e há uma certa bebedeira, né, na comemoração do Sínodo de Dort, que informação também que a gente não encontra nos livros de história. E os arminianos que estavam ali, eles pediram um tempo, falaram, olha, tudo bem, vejam, o que o Sínodo de Dort vai dizer? Vocês perderam suas igrejas, vocês perderam suas casas, vocês não podem mais pregar ou ensinar o arminianismo nas nossas terras, vocês vão ser exilados. Então, a casa que vocês compraram com o salário de vocês, com tudo, não é mais de vocês, pertence ao Estado agora. A igreja que vocês construíram não é mais de vocês também. Aí os arminianos falaram o seguinte, será que vocês não poderiam dar um tempo para a gente organizar as nossas coisas, para a gente escolher um lugar para que a gente vá? Eles falaram não também. Chamaram, no caso, os vagões, puxados por alguns cavalos, e falaram, vocês têm questão de horas para ir embora. E foram escoltados embora, ou seja, nem tempo de organizar sua vida. Do dia que eles chegaram no sínodo, que eles foram presos, eles ficaram lá presos, sem ver os parentes, e só vão poder, não vão ter tempo de... Imagine você sendo enviado para um outro país, para um outro lugar, você não tem tempo de pegar a sua roupa, você não tem tempo de pegar o seu computador, você não tem tempo de pegar os seus livros, nada disso. O que você pode, quando aqueles carros chegaram ali, eles tinham que colocar todas as coisas em cima e ir embora. Só que agora, uma questão pós-Dort, que mostra e que deixa claro que a questão foi política. Quando Maurício de Nassau faleceu, e isso foi, se eu não me engano, em 1625, ou seja, entre aproximadamente 6 anos depois do Sínodo de Dort, praticamente todas as imposições políticas que haviam sido colocadas sobre os arminianos se perderam, porque o novo líder político ele não estava interessado nessas questões. E é nesse momento que a Irmandade Remonstrante retorna para a Holanda e que outras igrejas começam a ser feitas. Ou seja, a igreja estatal continua sendo uma igreja calvinista, mas agora volta a existir outras igrejas dentro da Holanda. Perdeu-se aquele peso. Ou seja, o Sínodo de Dort, ele validou o calvinismo, mas a partir do momento que o principal líder político que realizou o golpe de Estado e que validou o calvinismo, quando ele falece, quando ele morre também com ele muitas daquelas leis e imposições que foram feitas, o que deixa claro que o que valia, não que não houve muitas questões teológicas foram discutidas, mas quem validou todo o Sínodo de Dort foi a questão política, o Estado. E, por fim, para eu concluir, embora houvesse um presidente religioso, que era o Bogerman, no Sínodo de Dort, havia uma cúpula, uma espécie de grupo representante do
Estado que estava lá. E para validar as ações teológicas, era preciso a aprovação desse grupo político. Então, assim, nesse sentido a religião estava abaixo do Estado. A religião recebe a aprovação do Estado e o que o Estado decretar passa a valer. Então foi isso. O Sínodo de Dort, apresentado por alguns como o último grande sínodo da história da Igreja, ele tem essas questões que são vergonhosas. E para eu concluir, uma questão de raciocínio. Quando a gente fala, pastor Ed, quando a gente fala em concluir esse raciocínio da questão do acontecimento, a gente vai e ter aí umas nós vamos para as perguntas. Isso. Se prepare que vai ter as perguntas. Você que está nos vendo aí, já envia aí nesse aviãozinho que você está vendo aí, envia para o amigo, que agora, daqui a pouco, o pastor Wellington Mariano vai estar respondendo uma questão. Inclusive, eu tenho algumas perguntas de arminianos, estudiosos, e pergunta até mesmo de pessoas com perspectivas calvinistas. Tem algumas perguntas aqui. Então, a questão do Sínodo de Dort. Então, você envia para o amigo, não sai daí que tem coisa, até a indicação dos livros do Wellington Mariano. Seria incoerente aqui num perfil que indica livros, não falar de livro no final, né, pastor? Então, conclua, pastor. Exatamente. Então, eu acho que um paralelo que deve ser feito, e que o John Wesley fez, e que nós estamos utilizando aqui, é mais ou menos o seguinte. O Concílio de Trento foi o concílio realizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e que nesse concílio ela vai excluir, banir, excomungar o teólogo que outrora era católico romano, que era o Martinho Lutero. E o tratamento que os protestantes têm é que o Concílio de Trento foi imparcial, que o Concílio de Trento não deu espaço para Martinho Lutero. Tanto é que depois Martinho Lutero vai precisar ser resgatado por um dos príncipes, protegido, porque ele provavelmente seria morto. Então, agora, o cristão protestante, quer ele seja calvinista ou não, que defende que o sínodo de Dort ele foi um sínodo bom, ou que ele foi um sínodo maravilhoso, ele também tem que reconhecer, no sentido de que os calvinistas venceram o duelo com os arminianos, se ele for consistente, ele tem que defender, então, que a Igreja Católica Romana venceu os protestantes no Concílio de Trento. Mas o discurso majoritário dos protestantes o Concílio de Trento não deu espaço. É lógico, se todos os líderes católicos estão julgando um único homem, como que esse julgamento ele é imparcial? Agora veja, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se a Igreja Católica Apostólica Romana foi imparcial com os protestantes, o mesmo acontece com o calvinismo. O calvinismo vai usar dos mesmos artifícios, das mesmas artimanhas, quando eles vão tratar dos arminianos. Então veja, se a defesa do Sínodo de Dort continuar sendo apresentada sem essas ressalvas que nós apresentamos aqui, que são muitas e são importantes, você também tem que dizer que a defesa de Martinho Lutero perdeu para os católicos romanos. Agora, se você acha que a defesa de Martinho Lutero foi afetada pela maneira como ele foi julgada, naturalmente você tem que reconhecer também que o arminianismo, a maneira como ele foi julgado, foi de uma maneira difícil, de uma maneira que não deveria acontecer, principalmente em se tratando de um sínodo que está ali para tratar de questões religiosas. Então, mais esclarecedor do que isso, só comprando o livro do pastor Wellington Mariano quando ele lançar, que já é uma profecia com bom pentecostal. Olha, eu vou aproveitar para dizer, eu tenho estado muito, né, a minha vida aqui é muito corrida, mas eu estou sim escrevendo um artigo sobre o Sínodo de Dort, e que até onde eu sei, acompanhe, vai sair numa obra sobre o protestantismo holandês, que está para ser lançado no segundo semestre. Então, acompanhe aí, todas as fontes, muito do que eu citei, vão estar nesses artigos e vocês vão saber disso em muito breve. Eu quero deixar um recado, até eu perdi a oportunidade de deixar um recado aqui quando o senhor apresentou o livro para as editoras brasileiras, né? Se mexerem aí,
Eu sei que tem algumas editoras arminianas pentecostais que têm surgido aí, inclusive o senhor tem uma familiaridade mais com algumas aí. Tá aí a Thomas Nelson, Carisma, CPAD, a Palavra Fiel, né, pastor, que é outra editora. Então fica o conselho aí para, enfim, dar esse pontapé inicial, trazer essas obras que eu tenho certeza que público tem, né, pastor? Tem público. Agora, o detalhe dessas obras, por exemplo, algumas dessas obras, elas são historicamente, elas vão tratar de muitas outras questões que não teológicas. Então, pode ser que para o público religioso, nem todos os aspectos dessa obra sejam relevantes. Sim. E, pastor Ed, vamos para as perguntas aqui, que o pessoal já mandaram Vamos. mensagem. Faz a minha pergunta, faz a minha pergunta. Então, vamos lá. Como eu disse, envia para o amigo aí, que agora vai começar as perguntas. Muitas das respostas, o pastor Mariano o Ayrton Mariano já se posicionou, mas ele vai dar um panorama, né, na questão do que já foi dito. Eu tentei, amigos, não fiquem com raiva de mim. Não venham no meu direct, pelo amor de Deus. Eu tentei separar algumas aqui, de amigos. Enfim, tem uma aqui, pastor, que eu quero começar por ela. Sobre a questão da... Cadê? O sínodo tem uma influência política ou religiosa? Quando a gente fala a questão religiosa, que o senhor já apontou aí, é questão teológica. Como o senhor se posicionou? Foi uma questão mais política? Foi uma questão mais de golpe de Estado, como o senhor se posicionou de forma contundente? E o senhor já disse o porquê, mas de uma forma bem panorâmica. O senhor definiria de rápidas palavras. Foi política? Foi um golpe de Estado? E por quê? Então, ela foi política porque o Maurício de Nassau, ele tirou todos os pastores dos seus cargos e tirou todos os políticos arminianos também dos seus cargos. E depois esses mesmos pastores calvinistas que substituíram esses pastores e políticos arminianos é que vão ser os julgadores daqueles que haviam sido depostos injustamente pelo golpe de Estado. Não há o sínodo. Embora ele estivesse ali para discutir questões religiosas, ele não há um grande espaço para discussão. Da mesma maneira que o calvinismo ele defende o monergismo no sentido de que para ele somente Deus realiza a salvação, o sínodo de Dort ele foi monergista nesse sentido. Só havia um grupo falando, só existia o grupo dos calvinistas deliberando e falando. Então, de uma maneira brincando aqui, o sínodo de Dort ele foi monergista. Os arminianos não têm espaço de fala, não têm espaço de defesa, e naturalmente aquilo que já estava deliberado antes do sínodo, tanto que eles ficaram presos, como eu disse aqui, antes do sínodo, foi o que prevaleceu até o final do sínodo. Então, assim, é uma vitória que foi concedida por Maurício de Nassau. Enfim, respondido para quem me trouxe essa pergunta. A outra pergunta que mandaram para mim aqui foi a questão, uma questão, acho que ela é até introdutória, mas eu acho interessante. Armínio teria mais afinidade com Tomás de Aquino ou com Agostinho, pastor? Olha, essa é uma questão que não é uma especialidade minha, né? Porque Sim. nós estamos falando aqui da teologia, nós estamos falando aqui da filosofia, a pergunta não está bem encaixada, né? Encaixada. Agora, o que eu posso responder é o seguinte: o Armínio foi influenciado grandemente por Agostinho. Agora, a diferença é que o Agostinho ele tem duas fases, a fase jovem e a fase de velho, adulto. A fase jovem, Agostinho defende muito do que o Jacó Armínio defende posteriormente, mas há uma grande, sim, influência também de Tomás de Aquino nas questões filosóficas de Jacó Armínio. Sim. Respondido por amigo pastor Ricardo Neto, que fez essa pergunta aí, que está ao vivo conosco. Um abraço, amigo. Outra pergunta aqui. Houve um censo majoritário de oposição internacional aos remonstrantes, uma vez que havia representante da Igreja Reformada de outros países? Desculpa, repete a pergunta. Houve um censo majoritário de oposições internacionais
aos remonstrantes, uma vez que havia representante de igreja reformada de outros países? Não, não houve. Não houve pelo seguinte: o mesmo que aconteceu no que eu expliquei dentro da Holanda, aconteceu fora da Holanda. Da mesma Sim. maneira que na Holanda o que aconteceu foi o que os pastores arminianos ou remonstrantes e os políticos foram depostos para que fossem substituídos por pastores e políticos calvinistas. Esses pastores e políticos calvinistas é que fizeram parte do grupo. E eles eram um grupo muito maior do que o grupo dos arminianos. E isso nessa época refletia. Nessa época, em termos numéricos, os calvinistas eram maiores do que os arminianos. Não no início, agora já nós estamos falando 1618, 1619. Mas o convite do Sínodo de Dort só foi feito para os reformados, ou seja, luteranos não foram convidados, anabatistas não foram convidados. Então, por exemplo, o líder, a equipe inglesa que foi, na época, ela estava sendo patrocinada pelo rei Tiago, que enviou líderes calvinistas. Então, não é que havia um consenso, só foram convidados o grupo calvinista, não foi convidado o grupo arminiano. E, naturalmente, também, agora eu preciso apresentar o outro lado da questão, é que não existia uma igreja arminiana estabelecida. Então, se você fosse procurar, existiriam sim pessoas, teólogos com entendimento arminiano, mas não existiam igrejas arminianas nessa época. Existiam teólogos e pensadores com ideias arminianas, mas esses, naturalmente, eles não foram convidados. Então, falar em um consenso, ele pode até usar esse termo, mas não é uma questão de consenso, é uma questão de quem foi convidado. Sim. Pessoas com... O que precisa ficar claro aqui é o Sínodo de Dort não estava lá para vamos debater. Nós estamos acostumados com debate. O pessoal do Brasil vê o Vejam Só. Talvez eles pensam que o Sínodo de Dort foi igual o Vejam Só. Uma pergunta para um, uma resposta para outro, tréplica. Não. Só há um grupo deliberando e o outro tentando se defender na medida do possível. Então é nesse sentido que nós temos que entender Dort. Então, de maneira simples, só foram convidados reformados calvinistas. Qualquer pessoa que tivesse um posicionamento, mesmo se dizendo calvinista, que fosse um pouquinho divergente e que eles achassem que aquela pessoa pudesse comprometer o resultado do Sínodo de Dort, tal pessoa naturalmente não era convidada. Essa foi a pergunta do Dilson. Respondido, meu amigo Dilson. Outra pergunta que é do pastor Narciso, ele fez aqui, ele deixou para perguntar para o senhor. O Sínodo decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em 5 pontos. Após o Sínodo, como os arminianos ficaram em relação à sua crença? Os arminianos continuaram, por exemplo, o arminianismo continuou existindo, agora ele está exilado, ou seja, o arminianismo não está na Holanda. Existe história, por exemplo, de pastores que vão desobedecer a lei e vão entrar escondidos na Holanda e vão continuar pregando as ideias arminianas. Mas o arminianismo ele vai sendo desenvolvido. Eu estou tentando lembrar o nome da cidade para a qual eles foram, mas a cidade agora não me está vindo à mente. E depois eles vão voltar. Então, por volta de 1630, 1632, eles fundam o Seminário Remonstrante e eles começam a desenvolver o arminianismo. Agora veja, acontece algo muito ruim para o arminianismo nessa época, que é o Philip Limborch, que é um nome pouco conhecido no Brasil, ele é descendente arminiano e ele passa a ser influenciado pelas ideias do iluminismo e ele passa a ter uma postura mais liberal. E aí algumas pessoas usam o nome do Philip Limborch para dizer, olha, tá vendo, ele é arminiano. Mas da mesma maneira que existem calvinistas que são liberais. Por exemplo, eu estou aqui morando no Canadá e conheço várias igrejas presbiterianas ou que defendem ideias chamadas reformadas e que são liberais, que por exemplo, que
que não defendem aquilo que nós... A ortodoxia que nós conhecemos. Nem com isso eu vou usar essas pessoas que se dizem reformados para denegrir outros reformados. É uma artimanha muito ruim. E é nesse momento, porque João Wesley, ele nasce no início de 1700. Então veja, ó, o Sínodo de Dort acontece em 1618, 1619. Alguns desses remonstrantes, Simão Episcópio, eles vão morrer... Esses remonstrantes vão morrer em 1640, 50, alguns um pouquinho mais. Dá um espaço de 40 anos e quem vai assumir a bandeira arminiana vai ser João Wesley. E aí o arminianismo que chega no Brasil é influenciado pelo arminianismo inglês. Então quebra-se o vínculo com o arminianismo da Holanda, que nós estamos falando, e o arminianismo que vai chegar para nós, ele vai chegar através das lentes da interpretação de João Wesley. Ou seja, muda-se o cenário geográfico. Sai da Holanda e migra para a Inglaterra. E é a Inglaterra que tem uma grande influência de arminianos dentro da igreja anglicana, até porque João Wesley nunca saiu da igreja anglicana, que vai trazer esse arminianismo. Então, resumindo, o arminianismo, ele continua, tem alguns seguidores que caem para o campo do liberalismo, mas depois o arminianismo vai ressurgir forte na Inglaterra, e é da Inglaterra que vai para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos depois vai chegar para o Brasil. Opa, respondido, meu amigo pastor Narciso. Tem outra pergunta que mandaram aqui, pastor. Quais, se houver, as diferenças dos pensamentos de Armínio em relação aos remonstrantes, pastor? Basicamente nenhuma. Porque os remonstrantes são... Remonstrante é o nome de... É como se fosse uma pessoa que faz um protesto. A palavra remonstrância significa um protesto. A remonstrância, ela foi um documento escrito por Johann Uitenbogart. Ele era um amigo, um dos grandes amigos de Jacó Armínio, e ele era o capelão, por exemplo, foi o capelão de Maurício de Nassau, até o momento em que Maurício de Nassau resolve dar esse golpe de Estado. São entre 44 e 46 clérigos, pastores, que assinam um documento que nós conhecemos hoje como o FACTS, né, ou FACTS, que o pessoal fala aí no Brasil, os 5 pontos do arminianismo, que é basicamente extraído do pensamento de Jacó Armínio, mais especificamente da obra Declaração de Sentimentos. O documento da remonstrância é basicamente uma repetição das palavras de Jacó Armínio em muitos dos seus livros. A única diferença que talvez possa existir fica naquela questão do último ponto, porque para muitos não ficou claro naquela época, as pessoas não entendiam o pensamento de Jacó Armínio. Então, no último ponto da remonstrância ficou escrito que eles não sabiam se uma pessoa podia ou não se apostatar da fé. O que os estudos posteriormente vieram a mostrar que Jacó Armínio defendia a possibilidade de apostasia. Mas se existe uma diferença, a diferença é mínima em se tratando a esse quinto e último ponto. Deixa eu ver aqui, pastor. Teve uma outra pergunta que eu achei muito interessante aqui, que eu vou deixar ela para o final. É verdade que a maioria esmagadora dos cristãos que viviam naquela época na Holanda eram calvinistas? É verdade ou não é? É uma observação da que ele colocou, dizendo assim: estou perguntando isso, pois muitos calvinistas dizem que existiam muitos monergistas e calvinistas. E os arminianos eram a minoria, herética, condenada, estavam perturbando a paz do povo. Então, é uma verdade máxima? Enfim, o que o senhor tem a dizer, pastor? Não. Historicamente, o calvinismo nunca foi majoritário. Então, as pessoas precisam entender isso. E eu falei isso nessa palestra, nessa nossa live. Primeiro, o protestantismo na Holanda começou com grandes influências luteranas. Depois, os primeiros mártires e os mártires na Holanda, eles foram anabatistas. Quando você estuda a história, existe um termo que é chamado o seguinte: reforma magisterial.
E quando nós estudamos os livros de história, vocês verão que o calvinismo ou a teologia reformada, ele está dentro do que nós chamamos teologia magisterial. O que é uma, desculpa, reforma magisterial? O que é uma reforma magisterial? É uma reforma dizendo literalmente que o Estado passa a adotar aquela religião e impõe aquela religião para o povo. Então veja, a partir do momento, então, primeiro ponto, os primeiros protestantes, eles não eram calvinistas. Até 1900, os calvinistas só vão chegar na Holanda de 1950 em diante, porque eles estão fugindo da perseguição dos católicos romanos nos países de origem deles, que eles estavam, principalmente França, Luxemburgo, Bélgica, que naquela época não tinha esse nome, né, eram Províncias Unidas, e que eles vão migrar para a Holanda. Depois, eles vão passar a ser maioria dentro da Igreja Reformada. Agora veja, o que as pessoas esquecem por elas não conhecerem a história. A Holanda está debaixo do domínio católico espanhol. Então, a maioria das pessoas eram católicas romanas. Então, quando há essa revolução e que a política da Holanda, eles se declaram protestantes e calvinistas, eles vão, então, impor a religião oficial a todos. Então, os católicos romanos, para irem à igreja oficialmente, precisam se tornar calvinistas. Então, nunca houve maioria em termos de número. Então, vejam, a maioria de cristãos não eram calvinistas. Com o tempo, o que houve foi, sim, maioria de calvinistas dentro da igreja reformada holandesa, e isso com o passar do tempo. Assim, respondido ao amigo anônimo. Meu amigo, outra pergunta aqui que eu acho interessante. Está terminando, pastor. Está terminando. O arminiano tiveram voz ativa no Sínodo de Dort? Nenhuma. Essa é a pergunta mais fácil de responder. Não. Um não bem grande, né, pastor? Não. Um não, Eu sei que a pessoa aqui que fez, espera exatamente isso, foi isso que eu falei. Eles não tiveram... Primeiro que eles não estavam ali para debater. Imagine você que o nosso amigo Heber Cocarelli, ele resolva fazer um debate no Vejam Só aos moldes do Sínodo de Dort. Ele chama um calvinista e ele chama um arminiano. E ele fala assim, o calvinista fala, mas o arminiano não pode falar. O arminiano vai ficar na salinha e o calvinista vai ficar falando. Quando o calvinista chamar o arminiano, ele vem. Da fala do arminiano, só ele fala e depois o arminiano só escreve. E depois ele ainda vai reclamar do que o arminiano escreve. Eu estou fazendo essa brincadeira para explicitar e dizer, não houve voz ativa, até porque o resultado, como eu disse, já havia sido, o resultado final já estava declarado antes mesmo do sínodo começar. Respondido ao amigo. Outra pergunta é: quais dos países convocados para reuniões que tiveram direito de votos? Olha, eu acredito que todos eles tiveram, se eu não me engano, todos eles tiveram direito de voto. Então, não eram necessariamente países, eram condados, regiões. Então, região, por exemplo, da Alemanha, ou uma região da Suíça, outras regiões, condados que foram chamados. E eu não lembro agora como detalhe o peso, mas todos eles, se eu não me engano, tinham direito de voto. Até porque todos os delegados que estavam lá, que tinham direito de voto, eram calvinistas. Ou seja, arminiano não tinha direito de voto. Só calvinista, independente da geografia que eles tivessem, é que tinha direito para voto. Respondido. Pastor Wellington, os 5 pontos do arminianismo, ele foi uma resposta a Tulip, correto? Não. Não? Foi isso que o menino perguntou aqui. Os 5 pontos do arminianismo foi uma resposta a Tulip? O que é que veio primeiro? A Tulip primeiro ou os 5 pontos? É o que ele está colocando aqui. Então, depende de como você vai colocar. Por exemplo, nas 2 respostas que eu vou dar, a Tulip vai vir sempre depois.
É engraçado que o calvinismo é apresentado como as antigas doutrinas da graça, mas em se tratando de antigo, a visão arminiana é mais antiga do que a visão calvinista. O documento da remonstrância, ele foi apresentado em 1609, primeiro, e apresentou os 5 pontos do arminianismo. Por causa desse documento, os calvinistas responderam com os 5 pontos que hoje é conhecido como Tulip. Então, em termos de organização e apresentação de 5 pontos, os 5 pontos arminianos vêm primeiro. Os 5 pontos calvinistas vêm como resposta. Aí alguém pode dizer, Wellington, mas eu não quero dizer a escrita desses documentos, mas as ideias calvinistas já não estavam antes? Sim, já existiam, assim como as ideias arminianas já existiam antes. E praticamente no período anterior a Agostinho, não há praticamente defesa como eu disse aqui no começo da live, que majoritariamente na história, a história não há cristãos calvinistas dominando a história da igreja cristã. Há alguns momentos da história. E depois, a partir da reforma protestante, que vem isso. Então, em termos históricos, os 5 pontos do arminianismo, nesses 2 sentidos, eles são anteriores ao entendimento dos 5 pontos calvinistas. Tá. Para nós encerrarmos, 2 perguntas, assim, acho que essa aqui o senhor vai responder de uma forma muito clara, que o senhor tocou muito nesse assunto. A sentença dos arminianos já havia sido decretada antes do Sínodo de Dort, e por quê? Você já tocou nesse assunto, mas pontuar. Então, são 2 coisas que precisam ficar claras. Quando eu falo que já havia sido decretada, ninguém falou, mas a resposta já estava lá. É igual eu chegar por exemplo, e falar que vai ter um debate, e eu chamo 200 pastores calvinistas, e eu coloco 10 arminianos, e falo o seguinte, os 200 vão votar e os 10 arminianos vão votar. Quem vai ganhar? Naturalmente, quem tem o maior número, quem tem o poder de voto. Então, veja que a decisão ela foi tomada no golpe de Estado de 1617, 1618, quando os pastores arminianos são tirados dos seus cargos eclesiásticos, quando os magistrados, ou seja, os políticos, são tirados do seu cargo por Maurício de Nassau. Naquele momento, o destino do Sínodo de Dort é selado. Agora, a resposta que o Sínodo de Dort vai dar oficialmente, lógico que vai ser só depois do Sínodo de Dort, mas é a mesma resposta que foi dada antes do Sínodo de Dort. Então, que fique bem claro que essa fala não é minha, tá? Eu estou apenas repetindo a história. Essa definição, essa apresentação que eu estou dando, que o destino, o sínodo, já foi decidido anteriormente, é o resultado do pensamento de vários historiadores, dentre os quais eu apresentei alguns dos livros aqui para vocês. E que a gente vai apresentar novamente depois aí os livros para o povo que está querendo indicações. E para encerrar, o Wesley afirmou alguma coisa sobre o Sínodo de Dort. Qual foi o parecer e o posicionamento de John Wesley acerca do Sínodo de Dort? Eu tenho uma citação dele, seria bom se eu tivesse aqui é que eu só estou com o meu celular, para que eu viesse procurar. Tem uma citação que depois eu posso procurar e passar que ele fala, mas ele achou um engodo, ele achou uma vergonha. Tanto que eu citei que ele vai fazer esse paralelo, da mesma maneira que o catolicismo romano tratou o Martinho Lutero, assim os calvinistas trataram os arminianos. Então é nesse sentido, ele achou, naturalmente, vergonhoso que cristãos tivessem a postura dessa em um sínodo, né? Um lugar que deveria ser somente com teólogos e com pastores, um lugar que deveria ser ter um espaço, vamos dizer assim, um pouquinho mais santo, um pouquinho mais elevado. Uhum. O senhor tem artigo isso? Publicado em algum lugar, algum blog? Não, eu não tenho artigo, tenho alguns escritos, mas eu posso depois procurar e passar para vocês, porque eu já li. Eu não vou lembrar a citação de John Wesley agora para poder repetir, mas tem uma citação curta, uma frase muito bonita que ele fala sobre Dort.
Se eu colocar no seu Facebook ou em qualquer outro lugar, o senhor me manda o link que eu vou jogar nos stories, vou mandar o povo arrastar para cima e ir direto para o Perfeito. texto da sua rede social, tá Combinado. bom, pastor? Combinado. Pastor, agora a gente vai para a parte final, e a parte final é interessante, que eu quero que o senhor apresente os livros, que são indicações para quem tem interesse. Qual é o menino que tem interesse na questão do contexto histórico do Sínodo de Dort, se aprofundar mais nessa questão? Quero pedir essas indicações de livros para o povo que está presente. E também eu quero que o senhor apresente o seu trabalho. Se eu tenho livro escrito, se eu tenho as suas redes sociais. Eu estou com 5 minutos, então não vai dar para fazer isso. Eu vou lhe pedir para me encerrar essa live aqui e pedir 10 minutos do seu tempo, se eu fazer essa apresentação dos livros e do seu material, do seu livro. Se alguém quer comprar o seu livro, se vai direto no site, ou direct, no seu WhatsApp, enfim. Quero dar bastante tempinho assim para o senhor apresentar esse seu trabalho, as suas redes sociais. Inclusive está aqui o Eito Mariano, que está conosco, você que está nos acompanhando, seguidor do Pregador Pensador, quer ter um bom conteúdo teológico, sólido, enfim, você que quer aprender um pouco mais sobre teologia na perspectiva histórica, teológica, enfim, está aqui o pastor Eito Mariano, você pode seguir ele no Facebook, no Instagram, ele vai estar apresentando depois, a gente vai estar saindo agora, e a gente, mais 10 minutos, ele vai estar apresentando os livros como fonte, que ele citou aqui, ele já apresentou na primeira live, mas vai estar repetindo, e você vai ter a oportunidade de anotar, bater o print, ele vai segurar um pouquinho e você bate o print, você tem a oportunidade de ler obras em inglês, enfim. É importante essas indicações, porque, como ele disse, ele não está falando algo que está inventando, ele está apenas reproduzindo o que é história. E nada melhor do que mostrar através das fontes, livros, estudo, enfim. Tá bom, pastor? Só mais 10 Tá minutinhos certo. na próxima live para poder apresentar os livros e apresentar o seu trabalho para o povo conhecer cada vez mais. Tá bom, pastor? Um abraço, vocês Tudo que estão bem. aí, voltem conosco na próxima live.